A paz do Senhor, igreja. Glorifico o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Hoje vamos se encher da presença do Espírito Santo, tá? Não se distraia com mais nada, com o que estiver lá fora. Hoje você coloca no seu coração que esse momento é você e Deus. A gente temos que se renovar todos os dias da presença do Espírito Santo. Não é só porque ontem estávamos chorando, adorando, sentindo a presença, que hoje não podemos também sentir. Amém? Então todos os dias temos que caminhar no Espírito. Porque a palavra dele fala para que a gente venha andemos, né, no Espírito. Então para isso a gente temos que buscar. Para andar no Espírito é buscando o Espírito. Amém? Então, neste momento, eleva sua adoração, sua oração ao Senhor. Se tiver que orar por alguém, ore. Separe este tempo, não fique calado. Lembre que o Senhor está no nosso meio. Então, fale tudo o que você precisa falar para Deus esta noite. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no coração e eleve seus pensamentos lá no trono do Senhor. Pai amado, Pai querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entramos na sua presença com sua permissão essa noite, para glorificar, bendizer e exaltar o Senhor, porque sabemos, meu Pai, que ainda que tivermos um pouco de riquezas, um pouco de dinheiro, não seria, Pai, isso que nos encherá de Ti. Mas quando colocamos no nosso coração, na nossa mente, que a nossa necessidade, meu Pai, é o Senhor, certamente, meu Pai, o Espírito que há em nós viverá para Ti. Então eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que passeia no meio da Tua igreja essa noite, que passeia, Pai, sobre as nossas vidas. Queremos, meu Pai, ter um encontro com o Senhor, renovar a nossa fé diariamente, todos os dias. Queremos, meu Pai, renovar o nosso espírito da glória do Senhor. Então fala conosco, meu Pai. Receba a nossa adoração, porque é só o Senhor, Pai, que nos dá força. Adore o Senhor, igreja. Diga para Ele o quanto Ele é maravilhoso. Diga para Ele o quanto Ele é santo. Diga para Ele que você não pode viver sem Ele. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa, Deus. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar.
ainda te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. O Senhor está neste lugar. Então, igreja, continue adorando o Senhor, porque Ele está aqui. Fala pra Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você precisa dEle. Se renova essa noite, igreja, do poder do Espírito Santo de Deus. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, orando, Ele muda a história. Mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós.
seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim. Ei, por você e por mim. Você não nasceu pra sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos. Ouça-me, Ele está contigo, creia. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Estava caído, levantado, hoje está de pé na glória do Senhor. Que você vai cantar, que você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, se Ele prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere vencedor. Oh, Receba nessa. só o Senhor é Deus, igreja. Diga, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. De novo, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus, igreja. Ele te considera muito mais que vencedor. Então não se apoie na sua força, não. Não se apoie na força do homem. Porque o homem ele é falho. O homem não tem força. Ele tem limites. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. É um Deus que não tem limites. Então quando apoiamos a nossa força, a nossa esperança no Senhor, Ele nos coloca diante de todos para que veja que há um Deus na sua vida. Há um Deus que muda história. Há um Deus que transforma, que opera milagre. Então diga para o Senhor essa noite, igreja, que você precisa dEle. Diga para Ele que você precisa, que Ele te renova, que você deseja andar no Espírito, que você deseja andar com Ele, que Ele venha sorrir para você, assim como sorri para o Noé. Então fale com Ele, igreja, porque Ele está aqui no nosso meio e Ele quer ouvir de você as palavras que estão no seu coração. Não deixe que ninguém venha orar por você, porque as pessoas não sabem o que você necessita. Não deixe que outra pessoa venha dizer a sua necessidade. Não, diga para Ele o que você veio buscar essa noite. Diga para Ele que você precisa formar uma aliança, renovar a sua aliança com Ele. Diga para Ele que você precisa se encher dEle, porque Ele é seu combustível, igreja. Ele é remédio para as suas dores. Ele que cura, que ata a ferida. Então fala para Ele que sem Ele você não pode viver. Que ainda que o mundo venha te acusar, que ainda que as pessoas venham te maldizer, você tem um Deus que opera. Você tem um Deus que você confia. Então diga para Ele que você precisa se encher dEle. Diga para Ele que a confiança não está em homem, porque o homem não conhece o seu coração. Diga para Ele que a confiança vem do céu, vem do Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, confiamos a Tua palavra em Ti. Então fala conosco nessa noite. Fala com a Tua igreja que está aqui, meu Pai. Tem pessoas que estão com o coração tão triste, Pai, porque muitas vezes o mundo quer acusá-los,
dizer ao contrário de sua fé. Muitas pessoas, Pai, querem dizer que elas são arrogantes, ignorantes, que são brutos, só porque não cooperam com as coisas deste mundo. As pessoas, Pai, querem apontar que eles são falsos, só porque não querem cooperar com as coisas das trevas. Ah, meu Pai, lutas são grandes daqueles que servem ao Senhor, mas aquele que serve o Senhor de inteiro coração jamais vai ser derrotado, jamais vai ser abatido. Oh, meu Pai, a tua palavra fala que ainda que o justo cair 7 vezes, a tua justiça vai chegar sobre a vida deles. Oh, meu Pai, então toca na vida desse. Toca na vida desse, meu Pai, que entrou aqui com o propósito de buscar o Senhor. Esse que não olhou para a situação difícil. Esse que não olhou para as dificuldades. Esse que está com o coração quebrantado para ouvir a tua voz. Porque o Senhor é a nossa renovo, Pai. É do Senhor que vem a nossa esperança. Então fala conosco essa noite, meu Pai. Oh, igreja, fala com o Senhor todo o coração. Esse é o momento de você se derramar para o Senhor. Diga para Ele como foi seu dia. Diga para Ele quais lutas tem sofrido. Diga para Ele que você precisa dEle. Ah, igreja, se humilhe agora na presença do Senhor. Fala para Ele que você precisa dEle, que você não é nada. Se for possível, peça perdão. Peça perdão pelos seus erros, pelas suas falhas. Peça perdão porque não somos perfeitos, não. Perfeito só um. E Ele está no céu. Ele está lá no trono, que é o Senhor Jesus. Oh, meu Pai, perdoa sim, meu Pai, os nossos erros. Perdoa sim, meu Pai, as nossas fraquezas. Ah, meu Pai, tem dias que se apegamos, meu Pai, com os pensamentos tão conturbados, meu Pai, que quando o Senhor fala conosco, não queremos dar ouvido. Ah, meu Pai, esse é o desejo da nossa carne. E por isso eu peço, meu Pai, fortaleça o nosso espírito, para que o Senhor venha ser engrandecido sobre a nossa vida. Não para que o homem venha ver, meu Pai, o que nós podemos fazer, não. Mas que o Teu poder venha estar sobre a nossa vida. Porque a verdade é, meu Pai, a nossa necessidade não está em qualquer um, não, meu Pai. A nossa necessidade está no Senhor. É que nem a confiança, sabe, Deus? Quando a gente confia em um homem, a gente cai. Mas quando depositamos a nossa confiança no Senhor, nós se prevalecemos intacto na fé do Senhor Jesus. Então passa, Pai, em nossas vidas. Passa no meio da Tua igreja. Toque, Pai, em nossas vidas. Toque cada um que está aqui, meu Pai. Porque precisamos do Senhor. Toque nossa vida. Toca, meu Pai, com o Teu poder. Pois precisamos de Ti, meu Pai. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Oh, adoro o Senhor, igreja. Peça para Ele te tocar essa noite. Peça para Ele tocar no teu espírito. Oh, aleluia. Diga para Ele tocar. Toque em mim. Toca sim, Senhor. Toque em mim. Toca, Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso
toque em mim. Oh, aleluia. Jesus, o milagre vai acontecer aqui. Minha fé e confiança eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto virtude tocar em minha vida. Sinto teu poder envolvendo o meu ser e trazendo cura. Sarou a minha alma, curou o meu corpo, ressuscitou o meu espírito e fez tudo novo. Sarou a minha alma, curou o meu corpo, ressuscitou o meu espírito e fez tudo novo. Oh, aleluia. Adore o Senhor, igreja, porque Ele está aqui. Não se cale, chame na sua presença essa noite, porque maior não há. Entrega a sua vida essa noite ao Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Senhor. Amor maior não há. Minha vida pra te adorar, sem nada em troca pedir. Se fez sacrifício por mim. E quem sou eu pra chamar de Pai o grande Rei dos Reis? Na cruz se entregou por mim, um pecador. Sou alvo desse grande, poderoso amor. Amor maior não há. Minha vida pra te adorar, sem nada em troca pedir. Se fez em sacrifício por mim. E quem sou eu pra chamar de Pai o grande Rei dos Reis? Na cruz se entregou por mim, um pecador. Sou alvo desse grande, poderoso amor. Santo, não há outro santo. Te entronizamos, Santo.
Quem somos nós para bendizer o seu nome? Quem somos nós para servir um Deus tão extraordinário, grande e poderoso? Ah, meu Pai, é um privilégio servir um Deus tão grande, sabe, Deus? Um Deus tão soberano. Ainda que o mundo venha se voltar contra nós, mas quando sabemos, meu Pai, que temos o Senhor, do nosso lado, que temos Tua justiça do nosso lado, meu Pai, o resto é tudo fútil, o resto tudo nos interessa, meu Pai, porque tudo é em vão naquela terra. Mas quando estamos na Sua presença, podemos identificar desse poder. Quando estamos, meu Pai, com o coração no Senhor, a gente se coloca, sabe, Deus, no lugar de não merecedor. Quando a gente está com o coração, sabe, inteiramente para o Senhor, meu Pai, nós vemos o quanto somos desprezíveis, o quanto somos falhos, pequenos, o quanto não merecemos o tamanho dessa graça. Quando estamos com o coração no Senhor, tudo que o Senhor nos dá, meu Pai, é grande e poderoso demais. É extraordinário, sabe, Deus? O privilégio de falar de Ti, o privilégio de viver a Ti. Muitos hoje em dia, meu Pai, não tem isso mais e perde a esperança na sua própria vida. Mas nós, meu Pai, somos agraciados por essa misericórdia sem fim. Nós somos agraciados, meu Pai, por esse poder extraordinário. De certa forma, meu Pai, somos agraciados por este amor. Então por isso te agradecemos, meu Pai, de coração inteiro ao Senhor, porque o Senhor nos tirou do nosso vazio mais desprezível deste mundo, meu Pai. Nos tirou do poço de lama. Nos tirou, meu Pai, de ser mais um perdido, Deus. De ser mais um, meu Pai, julgado pela sociedade, dizendo que esse não tem mais jeito. O Senhor mudou, meu Pai, o nosso modo de viver. Quando ninguém nos acreditou em nós, quando todo mundo nos julgava e não dizia, Senhor, esse é mais um que vai morrer, esse é mais um que vai se perder, esse é mais um que não vai ter a paz, esse vai ser só mais um que dá trabalho. Muito não entendia, meu Pai, o nosso jeito de viver. Muito não entendia, Pai, o nosso jeito de ignorantes pela sociedade, sabe, Deus? Muito dizia que éramos estúpidos. Mas a verdade é, meu Pai, que não tínhamos o Senhor. A verdade é, meu Pai, que o nosso modo de defesa era muitas vezes a brutalidade, sabe, Deus? Era muitas vezes a arrogância. Às vezes o nosso modo de defesa, meu Pai, contra este mundo era muitas vezes dizer que o que eles estavam errando e nós estávamos certos. Mas quando o Senhor nos tirou desse cativeiro, dessa imundície, deste mundo, entendemos, meu Pai, que é só o Senhor que está certo, que é só na Tua presença podemos dizer o que verdadeiramente é o certo. Então por isso, meu Pai, te agradecemos pela oportunidade de honrar o Senhor, pela oportunidade de servir a Ti, meu Pai, porque o mundo não entendia, meu Pai, o nosso modo de viver. Não sabiam que o que nos faltava era a Sua presença. E hoje, meu Pai, sendo tão falhos, pecadores, sendo tão errantes, o Senhor transformou, sabe, Deus? O Senhor fez
água sem vida transformar no melhor vinho, com gosto bom, no vinho perfeito, Pai, aonde todos vê, não nós mesmos, mas o poder do Senhor. Então te agradecemos essa noite, meu Pai, e te glorificamos pela nossa vida, te glorificamos pelo nosso ser. E a igreja levante as mãos para o alto e diz assim: Senhor, muito obrigado por essa presença, por este poder que tenha nos tomado essa noite. Muito obrigada, Senhor, por Senhor nos fazer um vaso de honra para o Senhor. Muito obrigado por transformar aquela água amarga do melhor vinho perfeito do Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê, eu diga eu creio, e glorifico o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso, né, igreja? Deus é poderoso. Pode se sentar. Deus é poderoso. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor em Romanos 13. Amém? Romanos, capítulo 13. Glória a Deus. Hoje a gente vai aprender que para sermos abençoados, nós temos que obedecer às autoridades. Para ser prósperos, para tudo sair bem na nossa vida, temos que obedecer à autoridade a qual o Senhor nos impõe. Amém? Porque às vezes, igreja, a gente quer prosperar. Às vezes a gente quer uma solução para a nossa vida amorosa. Ou até a gente quer quer uma solução para a nossa dívida. Mas a gente só vai ser abençoado se a gente obedecer a palavra de Deus. Amém? E Deus, Ele vai nos ensinar que é da obediência que vamos obter a nossa resposta. Glória a Deus. É da obediência que vamos prosperar. É da obediência que vamos sair da dívida. É da obediência que vamos ouvir a palavra de Deus. Porque sem obediência é impossível agradar a Deus. Amém? Sem obediência a gente não tem a nossa fé renovada. Glória a Deus. Quem está entendendo? Porque a obediência, quando mais a gente obedece, mais a nossa fé vai se renovando. Porque o Espírito Santo vai se aperfeiçoando em nós. Glória a Deus. Porque através da obediência, a gente aumenta a nossa fé. Porque o Espírito que há em nós se agrada, que é o Espírito de Deus. Amém? E o Espírito de Deus vai se aperfeiçoando em nós. E vai introduzindo o poder de nós em nossa vida. Como assim, obreira? O Espírito de Deus, Ele vai nos aperfeiçoando para que a gente venha prosperar, para que a gente venha receber aquele milagre que a gente veio buscar, para que a gente venha receber aquela promessa que o Senhor nos separou. É através da obediência, é através do Espírito de Deus que vai nos aperfeiçoando nisso. E quando Ele vai nos aperfeiçoando, a gente vai receber tudo isso no momento certo. Mas para isso a gente temos que dar ouvido e crédito à palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, bota a mão na palavra do Senhor. Vamos pedir sabedoria. Pai amado, Pai querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco essa noite com a Tua igreja. Porque sabemos, meu Pai, que todos precisam melhorar. Todos nós, meu Pai, precisamos da Sua misericórdia. Precisamos, meu Pai, do Teu poder em nossa vida. Precisamos cada dia mais, meu Pai, aprender com o Seu Santo Espírito. Porque sabemos, meu Pai, que
Muitas das vezes a nossa carne quer gritar, sabe, Deus? Mas quando obedecemos a tua voz, o teu espírito, se tornamos fortes. E a nossa carne não tem domínio sobre nós. Então por isso, meu Pai, fala comigo, com a tua igreja, com o teu povo, com esse que vai ouvir a palavra pela internet. Que eles venham dar crédito e ouvidos à palavra do Senhor. Pois a tua palavra é bem clara. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Que ouça a palavra que vem do céu. Que ouça a palavra de Deus. Porque sabemos que é dela, meu Pai, que teremos grandes vitórias. Sabemos que é dela que teremos a nossa perfeita misericórdia do Senhor. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Quem achou a palavra, diga amém. Diz assim, ó, no título: da obediência às autoridades. Todo homem que esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Amém? Glória a Deus. Todas as autoridades que foram instituídas pelo nosso Senhor Jesus foi colocada por Ele. Então, por mais que muitas vezes a gente, no nosso trabalho mesmo, o nosso patrão fica pegando lá no nosso pé, eu mesmo já passei por várias situações dessa. Eu tenho que obedecer, porque primeiramente eu não estou obedecendo a homens, eu estou obedecendo ao meu Deus. E por temer a Deus, eu tenho que obedecer a Ele, independente da situação. Teve um tempo, igreja, que eu era muito perseguida no meu trabalho. O obreiro Felipe sabe disso, que eu era muito perseguida, a gerente me maltratava de um jeito tão absurdo. Só que eu tinha consciência, mesmo antes de executar essa palavra, que se eu obedecesse elas, o Senhor ia me abençoar. E de certa forma Ele abençoaria, Ele abençoava, amém? Porque lá no meu trabalho a gente trabalhava com vendas. E quem sabe que vendas é um trabalho meio difícil, né? Você tem que vender, e tem dias que você está vendendo bem, outro dia você está vendendo mal, amém? E lá eu pensava assim, no dia que eu ficava pensando pro Senhor, meu Deus, a minha gerente, no dia que tá parecendo que tá tudo escuro, parecendo que tudo vai dar errado, as gerentes pegavam no meu pé e eu não estava vendendo nada, e elas pegavam de um jeito e eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? Aí o Senhor, obedeça tudo que ela disser, que eu vou te abençoar. E de certa forma, assim como eu fazia, com a voz do Espírito Santo me dizia, eu obedecia e Deus, Ele me respondia. No final do dia, Ele tinha grandes coisas entregues na minha vida. No final do dia, no último tempo, Deus, Ele abençoava. Não porque eu era boa, mas porque o Senhor, Ele falava que independente da autoridade, eu tinha que obedecer. Dava uma raiva às vezes, né? Porque o ser humano não gosta de ser maltratado. Eu mesmo era muito maltratada. Deus sabe o quanto eu fui maltratada. Mas eu tinha a consciência que o homem não pode me dar, mas o Senhor podia. Então o Senhor estava vendo tudo. Eu tudo colocava, eu ia lá pro banheiro às vezes, quando eu estava muito triste, chorar, e falava assim, ó Senhor, está acontecendo isso. E Deus ia lá e resolvia para mim. Por quê? A minha confiança não estava nela. Na autoridade no meu trabalho, não. A minha confiança estava em Deus. E querendo ou não, no final do dia ela reconhecia que Deus estava na minha vida. Porque se Deus não estava na minha vida, as bênçãos não me alcançariam. Glória a Deus. Por que eu falo isso? Porque quando o dia que parecia ser pior, que estava tudo errado, aí vem uma pessoa para te tirar a paz. E às vezes não é um amiguinho do lado, não é você indo para o percurso, não. Às vezes é do alto mesmo. Que nem a minha gerente, era do alto. Às vezes quando você juntava as três, então, eram as três quanto uma serva pequenininha ali. Mas o meu Deus era grande, glória a Deus. Era as três e ninguém me defendia. Eu só tinha Deus, igreja. Se eu não tivesse Deus, eu não teria superado nada, não. Então eu tinha na minha consciência, se eu obedecesse tudo que ela falava assim, ó, faz isso, faz aquilo, eu ia lá, fazia do melhor jeito. E era tudo para me dar trabalho. Enquanto umas ficavam no banheiro, lá conversando, eu ficava lá na obediência. E Deus, Ele me abençoava. Teve umas vezes que ela chegava até a falar assim para mim,
Nossa, Tiffany, reconheceu. A Tiffany é a única que não desce para o banheiro. Mas as outras 16 vendedoras, tudo descia para o banheiro para conversar. O café de vez está na loja, atendendo. E eu não, eu falava, se eu obedecer, na minha consciência, o Espírito de Deus, se eu obedecer, o meu Pai Celestial que estava vendo. E de certa forma Ele me abençoaria. E Ele me abençoava. Porque Deus, eu não tinha compromisso com a minha gerente, não. O meu compromisso não era com o homem. Eu acreditava que o meu compromisso não era com o homem, era com Deus. Então, quanto mais eu obedeci, independente da autoridade que foi instituída, seja no trabalho, seja no hospital, seja na igreja, Deus, Ele me abençoava. E Deus sabe tudo, igreja. Não adianta você falar assim, ai, mas o homem é falho, o homem é errado. Mas Deus, o nosso Deus que servimos, Ele sim é perfeito e justo. Glória a Deus. E diz mais, ó. Meu Deus, a hora passa rápido demais. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Glória a Deus. Ou seja, aquele que não obedece à autoridade do Senhor Jesus, a qual o Senhor impõe, de certa forma está trazendo uma maldição para eles. Porque não está desobedecendo a homem. Está desobedecendo quem? A Deus. Glória a Deus. Então Deus vai... A justiça que estava na vida daquela pessoa vai se apartar daquela pessoa. Porque se eu estou certa e de repente acontece alguma coisa, Deus colocou uma autoridade para me obedecer. E de repente eu retruco a autoridade. Eu acabo se tornando errado. Por quê? Porque eu estou indo contra a ordenança de Deus. Amém? É independente. Porque eu não posso confiar em homens. Eu tenho que confiar que Deus está vendo. Eu tenho que confiar na justiça que veio do céu. Glória a Deus. Porque se eu confiar, a partir do momento que eu falar que o homem tem o controle de alguma coisa, irmão, eu já estou caído. Glória a Deus. O homem não tem controle de nada. O homem não tem controle nem da sua própria vida. Porque se as pessoas tivessem o controle da sua própria vida, eles não precisariam do alimento que vem da terra, não. Amém? Eles não precisariam do alimento, do arroz, do feijão, de tudo que Deus proporcionou, não. Amém? Se eles tivessem o controle da situação, o homem mesmo ia lá, era bonzão e andava bem aí, não precisava de Deus. Mas homem nenhum tem controle da situação. Mas o Senhor Deus tem. Então, se eu sei que o Senhor tem o controle da situação, então eu tenho que confiar nele. Para quê? Para que a justiça do Senhor não venha se apartar de mim. Para que a justiça do Senhor venha continuar sobre a minha vida. E no tempo oportuno, Ele vai me exaltar. Glória a Deus. E diz mais. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Glória a Deus. Porque quem são os magistrados? Autoridade. Delegados. Amém? Por exemplo, o delegado ele vai prender só os cidadãos de bem? Não, né? O delegado vai prender quem? Aquele que faz o mal. Amém? Então, se aquele que faz o mal, o delegado vai corrigir aquele. Mas se eu faço bem, eu vou continuar temendo a Deus. Glória a Deus. Porque ele diz aqui, ó. Porque os magistrados são não são para os que temem, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Glória a Deus. Então os magistrados não é só para não é aqueles que faz o bem, mas para aqueles que faz o mal, aquele que precisa de correção. Amém? Aquele que precisa de reconhecer que está errado. Porque os magistrados, a autoridade, os delegados, vai prender, vai corrigir. O juiz vai corrigir aqueles que fazem o mal, que tem uma atitude mal, não vai? Não vai pegar um cidadão de bem e falar assim, ó, você está preso porque você está temendo, está fazendo tudo certinho. Não, ele vai pegar aqueles que estão fora da lei. Glória a Deus. Aqueles que estão fora do regime, da sociedade, da lei do Senhor. Amém? E assim somos nós, povo escolhido de Deus. Se caso a gente está se desviando, o Senhor vai nos corrigir. Para quê? Para o nosso mal? Não, para o nosso bem. Para quê? Para que a gente não venha ter uma penalidade, uma condenação
maior. Glória a Deus. E diz mais aqui, ó. Queres tu não temer a autoridade? É uma pergunta. Faço bem e te trará louvor dela. Glória a Deus. Olha que maravilhoso. A palavra fala assim: se você não fazer autoridade, se você não obedecer, temer às autoridades, o que vai te acontecer? Trazer condenação. Mas se você fazer o bem, vai o que te trazer? Louvores. Glória a Deus. E como assim louvores? Deus vai te colocar num lugar de destaque, de honra, de justiça. Amém? Mas para isso, eu tenho que temer. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que acatar as autoridades do Senhor. Porque acatando a autoridade do Senhor, eu vou ter o louvor do Senhor. Glória a Deus. E melhor que louvor de homens é de Deus, igreja. Melhor que louvor de... Porque, igreja, ó, lá no meu trabalho, eu vou falar de mim, que eu vou colocar como exemplo, que eu passei a experiência, eu tenho autoridade para falar para vocês. E também eu vou colocar como um exemplo, porque eu não sei a vida de vocês, glória a Deus. Mas lá no meu trabalho, eu era muito humilhada. Eu era humilhada de extremo. Ninguém dava nada por mim. Ninguém dava nada por mim. Sabe que ninguém dava nada por mim mesmo? Nenhum homem dizia que eu conseguiria vender. Quando eu chegava lá na empresa, o povo falava assim: ai, a Tiffany fala tudo errado. Porque realmente a minha língua às vezes enrola. E lá a gente trabalhava com produtos importados. E lá era palavras internacionais, americano, né? E eu lá já não conseguia nem pronunciar o português direito, né, naquela época. E como eu ia conseguir falar os produtos importados? E aí, mas só que eu falava e ninguém dava nada por mim. Só que eu tinha um Deus, igreja. Na verdade, eu tenho um Deus. Só que naquele momento, eu confiava em Deus. Porque quando as pessoas queriam mais me humilhar, eu acreditava que se eu obedecesse em tudo, não era só em pouco, eu obedecia em tudo. A gerente falava para me obedecer, eu obedecia em tudo. O Senhor ia me louvar. Ele ia me colocar em lugar de honra. E colocava, igreja. Sabe por que eu falo que colocava? Porque eu fiquei um ano, quando ninguém dava nada por mim. Teve momentos que as pessoas me caluniavam até, me envergonhavam. Dizia que quando Deus me abençoava, dizia que eu estava até roubando. Glória a Deus. Caluniava de uma forma, tudo para me deixar sem obedecer. Tudo para me fazer o contrário, sabe? Só que eu tinha o pensamento, falando assim: não, Deus, o Senhor é Deus de justiça. E eu acreditava na justiça de Deus. Eu falava assim: o Senhor é Deus de justiça. E Ele vai se revelar para mim. E Deus se revelava. Porque quando eu saí do emprego, ninguém acreditava. Mas eu fiquei 11 meses em primeiro lugar, lá no mural, tudo azul. Porque Deus, Ele me honrava e via que eu era pequena, mas eu reconhecia que eu tinha um Deus grande. E obedeci tudo. Eu fiquei 11 meses, igreja. Ninguém acredita, nem eu mesma acreditava. Eu falo isso porque nem eu acreditava. Porque eu fiquei 11 meses em primeiro lugar. E lá no mural tem um mural lá, onde tinha as bolinhas vermelhas e azul. E eu estava em primeiro lugar com todas azul. Todas azul. Eu mesmo não acreditava. Mas Deus, Ele tinha consciência que eu tinha consciência que a justiça não era de homens. Gerente não precisava ver, funcionário não precisava ver, ninguém precisava ver, mas eu via. E toda vez eu falava para Deus, Deus me abençoou. Eu ficava cantando louvores lá. Por quê? Porque Deus era o meu justiceiro. Quanto mais eles queriam me caluniar, quanto mais eles queriam me envergonhar, quanto mais eles queriam dizer, eu ficava sozinha às vezes, Deus, Ele estava comigo. Porque eu não conversava com homens, eu conversava diretamente para Deus. Então, igreja, quando eu obedecia em tudo, o Senhor trouxe louvor para a minha vida. Quando eu falava para Deus as minhas necessidades, o Senhor trouxe louvor para a minha vida. Então, eu confiava plenamente que a justiça não era o homem, porque o homem não tem controle de nada. A gerente até ajudava as outras pessoas a vender, e quem me ajudava a vender só tinha Deus, que era o melhor que tinha. Eu só tinha Deus e era o melhor, porque outras pessoas
precisava de ajuda, eu sempre ajudava, mas porque Deus me dava condição para isso. E todos precisavam. E Deus, e tinha gerente que ajudava as outras a passar a venda, ajudava. E eu lá, tipo, precisando, mas só que Deus, Ele sempre me honrou, trouxe louvor para a minha vida. Porque eu falei com o meu coração, eles querem que eu faça o errado, mas eu não vou fazer. Toda vez que vinha uma proposta do diabo, do Satanás, para que eu vinha perder o louvor de Deus, eu retroava. Eu olhava e falava assim, não, eu não vou aceitar isso não. Não vou aceitar porque o que é meu, Deus vai me dar e Ele é justo. Tinha dias, igreja, que no final do mês, é coisa de Deus, no final do mês eu chegava, eu estava em último lugar e era perto de bater a meta. E todo mundo já tinha batido a meta, todo mundo já estava lá feliz, sorrindo, com um sorriso daqui e aqui. E eu estava lá, eu vou conseguir, porque Deus, Ele está vendo tudo. E se eu não conseguir, a vitória, a honra, a glória vai ser para Ele. Mas eu tinha certeza que eu ia conseguir no meu coração, porque Ele estava vendo que eu estava me esforçando. Ele estava vendo tudo, e eu confiava no que o Senhor estava dizendo para mim. Porque eu sabia que se eu obedecesse à autoridade, como Ele me colocou, eu ia ter o louvor de Deus. E teve o final do mês que eu chegava e de repente, no penúltimo dia, no último dia de fechar as vendas, Deus, Ele me mandava uns clientes abençoados que levava 10 mil, levava, e eu nem sabendo falar, tá? Porque eu falava tudo errado. Levava 10 mil, fazia um enxoval lá de bebê lá com as mulheres grávidas lá. E Deus me exaltava, colocava o louvor. E eu subia lá, ó, o que estava em terceiro, o que estava em último, ia subindo para o terceiro, para o segundo, até eu chegar ao primeiro. Mas era o louvor de Deus na minha vida. Era o louvor de Deus que me ensinava a ouvir a voz dEle. Porque quanto mais as pessoas me atacavam, mais eu contava para Deus. Mais eu confiava na justiça de Deus. Quanto mais eles me deixavam sozinha lá de escanteio, mais eu conversava com Deus. Falei assim, vou conversar com meu Deus. E eu ia lá pro banheiro, eu ia pro estoque, e ia falando, Deus, essa daqui vai levar. Deus, essa daqui vai levar tal valor. Deus, e eu sempre na fé e obedecendo. A gerente via que eu executava meu trabalho bem. Mas porque eu era boa? Não. Mas é porque Deus me ensinou assim, a obedecer. Porque eu era toda errada. Eu era do fundo do poço. Mas Deus, Ele falava e eu acatava a voz dEle. Porque não tinha autoridade que não fosse que Deus instituiu. Se Deus colocou a minha gerente para me obedecer, eu ia obedecer. E a justiça era feita. Tinha uma das gerentes que me perseguia, que Deus fez justiça contra a minha vida. E ela não estava mais lá para ver a glória de Deus. Mas Deus, Ele fez. Mas sempre quando vinha, Deus, Ele trazia o louvor para a minha vida. Porque eu tinha certeza que a minha justiça, a justiça que eu precisava não estava em mim, estava em Deus. Então Deus, Ele trazia o louvor para a minha vida. Quando eu ouvia a voz dEle. Quando eu obedeci, independente da situação. Porque tudo o cenário era tudo para me desobedecer. O cenário era tudo para falar, era tudo para me fazer o que as pessoas falavam que eu era. Era para falar que eu roubava, e era para me roubar, porque o Satanás, ele dava assim, pega, ninguém vai ver. E eu falava, não, eu vou obedecer. Então, o cenário era tudo para me fazer ao contrário do que eu vivia, do que eu pensava. O cenário estava tudo para me fazer desobedecer aquilo que Deus tinha colocado em mim. Só que eu confiei em Deus. Eu confiei na justiça de Deus. Eu confiei que o meu coração não estava na obediência em homens, mas a obediência que vinha em Deus. Porque Deus que colocou lá. Amém? Então não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Não existe autoridade que Deus não falou assim, eu não coloquei. Deus permitiu. Permitiu para que você venha melhorar. Ou até mesmo permitiu para que você venha suportar e Ele te trazer louvor. Glória a Deus. Para quê? Você suportando, Ele vai te trazer louvor. E todos vão ter que reconhecer que Deus é a sua vida. Mas para isso, eu tenho que passar. Para isso, eu tenho que obedecer. Para isso, eu tenho que ouvir a voz
de Deus. Para quê? Para que o louvor venha chegar na minha vida. Tá difícil, às vezes é difícil. Mas se eu não passar, como é que o louvor de Deus para a minha vida vai vir? Se eu não passar, como é que as pessoas vão reconhecer que é Deus na minha vida? Não tem como. Eu tenho que passar e confiar na justiça de Deus. Glória a Deus. E diz mais, visto que autoridades é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não sem motivo, que ela traz a espada. Pois o ministro de Deus é vingador para castigar o que pratica o mal. Glória a Deus. Então, igreja, se somos corrigidos, não é para que a gente venha para o nosso mal. Amém? Se somos exortados, não é para que a gente... Não é quer dizer que não vai ter motivo. Vai ter motivo. Ou Deus quer te exaltar, ou você está errado. Glória a Deus. Porque às vezes Deus quer te trazer louvor. Amém? Deus, Ele quer te fazer um vendaval na sua vida, mas para isso você tem que ser corrigido. Para isso você tem que se render à autoridade. Deus, Ele quer te colocar em lugar de honra, de destaque, mas para isso você tem que passar. Amém? Pela correção. Não é sem motivo. Não é nada sem motivo. A exortação não é sem motivo na nossa vida. O conselho não é sem motivo. É para nossa melhora. E glória a Deus que temos o Espírito de Deus para nos guiar. Glória a Deus que temos o Espírito de Deus para nos atentar enquanto estamos aqui. Porque enquanto a gente ouvir a voz do Mestre e aceitar as correções a qual o Senhor nos permite, uma hora a gente vai ser louvado. E no final ele fala, né? Pois ministro de Deus é vingador para castigar o que pratica o mal. Porque aqueles que praticam o mal, Deus vai castigar. A vingança é de Deus, não é minha. Se eu estou obedecendo, se eu estou fazendo tudo certo, ou Deus quer trazer louvor a mim, ou eu tenho que aprender a melhorar. Glória a Deus. E se eu tiver errado, Deus vai castigar. Se eu tiver certo, Deus vai castigar aqueles que fizeram mal contra mim. Amém? Deus não é injusto, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem o controle de tudo em suas mãos, igreja. Quando a gente pensa que Deus não tem o controle das mãos dEle, aí que a gente está fora. Aí que a gente está lá no pó. Aí que a gente tem que reconhecer, não, o Senhor não perdeu o controle, não. O apóstolo Paulo disse, né, que ele esbofeteia a carne dele, né? Então, quando ele fala em esbofetear a carne dele, ele não fala só fisicamente, ele não fala só espiritualmente, ele fala psicologicamente, não. Eu sei que o meu Deus tem um controle, então vou esbofetear aqui, no meu pensamento. Não, Deus não perdeu o controle, não aceito isso, não. Deus, Ele é grande, Deus é poderoso. Esbofeteando o seu pensamento, porque quando você fala isso, você está esbofeteando a sua carne, esbofeteando os seus pensamentos, dizendo para o seu pensamento que quem tem o controle aqui não é você, não, mas é Deus. Amém? Então, quando a gente esbofeteia a nossa carne, o nosso pensamento, a gente mostra que o controle da nossa vida não é de homens, é de Deus. Então, não existe autoridade que não venha do céu. E para a gente ser próspero, para a gente ganhar louvores, para a gente ter as bênçãos do Senhor, ter uma casa, ter um carro, ter uma estrutura, uma qualidade de vida, a gente tem que trazer a obediência para ela, para a nossa vida, amém? Porque se a gente quer ser próspero, a gente tem que obedecer. Se a gente quer um relacionamento, a gente tem que obedecer, que Deus vai preparar. Se a gente quer uma saúde, a gente tem que obedecer, porque Deus vai entregar. Mas para isso a gente tem que obedecer e dar ouvidos à voz de Deus. Para que tudo que a gente for fazer, ser próspero. Amém? Prosperidade não financeiramente só, mas a prosperidade, às vezes, é na saúde. A prosperidade que você precisa, às vezes, é no casamento. A prosperidade que você precisa, às vezes, é na família, no filho, no lar, na casa. Então, a prosperidade, ela vai vir de acordo com a sua obediência. Vai vir de acordo com o que você acatar das autoridades do Senhor, que Ele instituiu. Então, a minha vida, a sua vida vai ser abençoada quando a gente obedecer.
Por que eu falo isso, igreja? Porque a minha vida, quando eu tinha esse pensamento de obedecer, que eu tinha, não, eu tenho, né, igreja? Eu falo que eu tinha, porque no momento que eu não tinha sabedoria nenhuma, eu estava lesada e com bloqueio espiritual. Quando eu falo bloqueio é porque eu não sabia, mas eu lembrava dessa palavra. Eu não vivia ainda os projetos de Deus na minha vida, porque eu estava fora da presença dele. Mas eu tinha consciência que se eu obedecesse a minha autoridade, eu estava obedecendo a Deus. Isso eu tinha consciência. E Deus, ele me honrava por isso. Então as bênçãos Deus foi trazendo para mim. Quanto mais eu obedecia, mais no final do dia ou no final do mês, Deus tinha uma bênção preparada para mim. Deus tinha uma bênção enorme preparada de mim. Quando ninguém achava que, agora, porque antes era assim, agora ela não vai bater a meta. Agora ela não vai bater a meta. E aí Deus preparava. E eu subia. Subia e ele não podia ajudar outras pessoas que precisavam. Porque eu obedecia a palavra de Deus. Eu obedecia o Senhor naquele tempo, não porque o Senhor falava para mim que ia me dar alguma coisa, não, mas eu obedecia a Ele porque eu sabia que as bênçãos iam me alcançar. Eu não lembrava de nada, mas o Senhor tinha isso no meu coração. Igreja, se eu falar que eu lembrava das palavras que antes o Senhor tinha revelado para mim, eu não lembrava de nada, eu estava com bloqueio espiritual. Só que Deus, ele já foi me moldando desde aquela época. O processo de Deus começa na nossa vida desde aquela época, desde antes. Foi começando de antes o processo de Deus na minha vida. Foi me moldando, me forjando meu caráter de antes. Para quê? Para que hoje eu venha entender que não existe autoridade que não venha a ser constituída por Deus. Porque Deus, ele colocou. Por mais que aquela autoridade, ao nosso ver, nossa, nem merecia estar ali, preguiçosa, né? Tinha pessoas que a gente falava isso, é muito preguiçosa essa pessoa, que não faz nada, só fica sentada, só sabe mandar. Mas Deus colocou lá. Então é Deus que vai tirar, se for o caso dele tirar. Amém? Então é Deus. Tudo está no controle dele. Tudo está nas mãos do nosso Deus. E eu sei que se eu confiar nas palavras do Senhor, é para o meu bem. Não existe sem motivos. Amém? Não existe repreensão sem motivo. Ou é para o seu louvor, ou para te ajudar a melhorar. Glória a Deus. Ou é para Deus te exaltar, ou para te ajudar a melhorar. Glória a Deus. Porque todos nós precisamos melhorar. Amém? Todos nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Mas é uma ou outra. Deus, ele não vai fazer nada sem motivo. Ou é para te ajudar a melhorar, ou é para ele trazer louvor para a sua vida. Glória a Deus. E diz mais, no 5. É necessário que estejam sujeitos, não somente por causa do temor ou da punição, mas também por dever da consciência. Glória a Deus. É o que eu estou dizendo, igreja. Não é porque você tem que obedecer com medo de errar, com medo da correção, da maldição, da condenação. Não. Amém? Porque é com medo, não é com medo disso. É porque você tem consciência que se você servir a Deus, você está servindo a Ele e tudo vai te correr bem. Glória a Deus. Então, você tem que ter essa consciência. Não é porque você tem medo de você lá fora pecar, cair no vício. Não. Ou então deixar que o mal venha aproximar de você. Não. Você tem que ter a consciência que o Senhor, Ele está te moldando. E para melhor. Glória a Deus. Ele está te ensinando para melhor, para que tudo venha correr bem na sua vida, enquanto estamos aqui. Porque a gente estamos aqui, o quê? De passagem, não estamos? Aqui é luta, aqui é guerra. Luta que eu digo por quê? Porque nós temos que lutar com a nossa carne, nós temos que trabalhar, mas vai chegar o dia que vamos estar no reino de Deus. Então, para isso, a gente temos que passar pelo processo da correção, para que a gente venha receber o grande prêmio, o grande galardão. Amém? Então, a gente tem que ter a consciência que se a gente ouvir a palavra, as autoridades, aquilo que Deus constituiu, Deus, ele vai trazer louvor para a nossa vida. Não tem como. Ou ele traz louvor, ou ele ensina para que a gente venha ser louvado. Glória a Deus. Porque ele te ensinando agora, mais tarde você vai estar sendo louvado, glória a Deus. Ou ele te prova para que você, por exemplo, você fez uma situação, aconteceu,
que você estava certo numa coisa. Deus está te moldando para trazer louvor, para que todos venham reconhecer a sua vida, amém? Aconteceu uma coisa que você estava, por exemplo, você fez algo errado. E aí a pessoa pegou, te corrigiu. Aí você não gostou da correção. Deus está te corrigindo para que mais tarde você venha ser louvado. Mesmo que não seja naquela hora. Mas que mais tarde você venha aprender e ser louvado de qualquer forma. Porque a obediência vai trazer o louvor. Amém? A obediência que você ouve as autoridades, a palavra de Deus, vai trazer louvor para a sua vida. Não tem como. Glória a Deus. Aquele que serve ao Senhor vai ser louvado. Aquele que se humilha perante ao Senhor vai ser honrado. Mas para isso a gente temos que ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E diz mais, ó. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atentando constantemente a esse serviço. Glória a Deus. Continuando, 7. Pagai todos o que é devido, e quem tributo, a quem imposto, e a quem respeito, e a quem honra. Glória a Deus. Então, se você obedecer, você será honrado. Se você dá honra, você será honrado. Você será louvado também pelo Senhor. Glória a Deus. Se você respeitar, você vai ter respeito. Mas para isso a gente temos que plantar. Ah, não, eu quero respeito porque eu sou autoridade. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não trabalha dessa forma. Deus ele vai trabalhar de acordo com a justiça dele. Se você está fazendo certo, se você está respeitando, se você está pagando tributo, se você está honrando, se você está pagando seu imposto, Deus vai te honrar. E as pessoas vão te retribuir. As de Deus, glória a Deus. E aqueles que não são, Deus vai trazer louvor para a sua vida e elas vão te retribuir também. Glória a Deus. Mas para isso, você tem que se dar primeiro. É se doando. Amém? É se entregando. Mas para homem, não, para Deus. Glória a Deus. Como assim, obreira? É se entregar para homem. Se eu obedecer fulano, eu estou fazendo a vontade de fulano. Não, você está fazendo a vontade de Deus, irmão. Porque a palavra do Senhor fala que nenhuma autoridade que Ele pôs não seja instituída por Ele. Amém? É tudo do controle dEle. Então, se eu fazer de acordo com a palavra do Senhor, eu estou obedecendo quem? A Deus. Então, se eu quero honra, eu vou entregar a honra. Amém? Mesmo que aquela pessoa não queira me entregar a honra, não. Mas Deus vai trazer louvor para a minha vida. E uma hora ela vai me entregar, glória a Deus. Ainda que eu tenho que respeitar e aquela pessoa não me respeita, Deus vai trazer louvor para a minha vida. Amém? Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus de justiça. Se você não crer nisso, se você não executar isso, então sua fé está lá embaixo. Glória a Deus. Se você não crê que o Senhor tem o controle de tudo, então você está mal. Então a gente temos que ter essa fé dentro de nós. Temos que confiar, acreditar. Porque se o seu coração está puro para com o Senhor, se o seu coração está limpo para com o Senhor vai se revelar a você. E vai trazer louvor. Amém? Mas para isso a gente tem que estar com o coração puro. Não temos que ficar esperando nada de ninguém, não. Porque o mundo é mau, igreja. O mundo é triste. Aquele que está no mundo sofre. Aquele que está no mundo, ele padece. Porque você acha que tem muitas pessoas. Hoje em dia, igreja, eu saio na rua, eu vejo tantas pessoas com depressão, com ansiedade. Tem pessoas que usam até aquele cordão lá. Não sei se vocês já conhecem aqueles cordão de ansiedade. É um cordão de doenças que não são visíveis. É um cordão onde tem quadradinho, tijolinho, quebra-cabeça e o outro de florzinha. Tem pessoas que, talvez, naquele momento, elas não estão com uma... Às vezes não é uma situação, tipo, nítida a visão. Mas essas pessoas também têm algum problema. Por quê? Porque é tanta ansiedade que vai acarretando outros problemas. Amém? É tanta ansiedade que vai acarretando a depressão. E essas pessoas, às vezes, usam esse cordão porque ela tem algum distúrbio,
assim, dessas formas, que vai acarretando para chegar no nível maior. Amém? Então é um cordão de identificação para que as pessoas venham ver que ela não está no bom dia dela. Amém? Para que quando não vier passar por uma ansiedade, elas não venham a causar um transtorno maior. Amém? Então, igreja, muitas pessoas estão assim. Eu vejo tantas pessoas que passam, às vezes fica falando na rua sozinha, porque não é nem com Deus, é porque estão atormentadas mesmo. E é nítido, você consegue ver na hora a pessoa. Você que é espiritual vai entender isso. Vai passar de um lado, você vai ver alguma coisa diferente. Por quê? Porque ela deixou de obedecer a autoridade, deixou de honrar. Ela queria a honra, queria se pôr no destaque. Ninguém está me vendo, ninguém vê que eu sou isso, que eu sou aqui. Acaba acarretando o quê? A depressão, a ansiedade, porque ela quer que as pessoas notem. Amém? Ela quer que as pessoas reconheçam que ela é alguma coisa. Mas ninguém vai te reconhecer não, só Deus, igreja. Se você não colocar isso na sua cabeça, você vai ficar esperando para que o outro venha reconhecer que você é isso, que você é aquilo, que você faz isso por isso, que você... Não, ninguém vai te reconhecer. É só Deus que vai te reconhecer. Então faça para Deus. Faça para receber honra, não de homens, mas de Deus. Para receber respeito de quem? De Deus. Glória a Deus. É para você receber de Deus. Porque a partir do momento que você ficar esperando honra de homens, eles não vão te honrar. E quem vai ficar mal vai ser você, viu, igreja? Se você ficar esperando qualquer coisinha de homens, eles não vão te honrar. Satanás ainda vai até falar assim, essa pessoa é doida. Vai jogar na cabeça dela. Vai ser essa pessoa aí, ó, tá perturbada. Ele quer estar cheio de si para te maltratar depois. Entendeu? Porque Satanás é assim. Vai jogar na sua cabeça isso. Então não espera honra de homem, porque homem nenhum vai te dar honra. Mas o Pai Celestial vai. Glória a Deus. Então, dê honra para que o Senhor te venha te dar honra. Para que Deus venha te respeitar. Porque Deus, Ele te respeita. Mas o respeito que eu digo é que Deus, Ele vai louvar a sua vida e o respeito vai vir. Glória a Deus. Então, a gente temos que não deixar de obedecer a palavra de Deus, a autoridade. Porque Deus colocou aqui, ó, ou para nos corrigir, ou para nos abençoar. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos honrar a casa do Senhor também. Glória a Deus. Amém? Quem trouxe a oferta, o dízimo, levante para o alto. Glória a Deus. Igreja, eu não sei, mas todos estão participando da alçada, a oferta da alçada, que você vai trazer o dízimo e a oferta junto. É para entregar até dia 31, igreja? É do mês de dezembro, né? No mês de dezembro? No mês de dezembro. É a oferta da alçada. Aonde estou com papel de chorar, oh meu Deus, oh meu Pai. Então, é para que você venha honrar a Deus. Porque Deus, Ele nos entrega muito mais do que pedimos, do que pensamos. Não entrega, igreja? Então, se a gente entregar para Ele com amor, com alegria, Ele vai nos abençoar. Mas para isso a gente temos que honrar Ele. Para ser o quê? Honrado. Tem que começar de nós. Amém? Porque Deus, Ele só vai honrar aquele que coloca no coração e honrar Ele. Amém? Então, para isso, a gente tem que partir de nós. Então, a oferta da alçada, você vai trazer o seu dízimo e vai trazer a oferta do mesmo valor do seu dízimo. Para que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Para você mostrar que a confiança não está no seu dinheiro, não está em homens, mas a confiança está em Deus. Glória a Deus. Então, é até é do mês de dezembro, tá, igreja? Então, você que não participou, você pegue, para que Deus venha te abençoar. Amém? Quem trouxe sua oferta, seu dízimo, levante para o alto e feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, te agradecemos. Agradecemos, Senhor, porque graças nós te damos, meu Pai, por essa palavra.
Que o Senhor venha nos ajudar a melhorar, a ouvir a Tua voz. Fazer o que agrada ao Senhor, porque aqueles que estão com o coração inteiro no Senhor, meu Pai, o louvor não vai vir de homens, não, meu Pai, mas vai vir do céu. Então nos ensina, meu Pai, a ouvir a Tua voz, ter o coração puro e reto para o Senhor. Nos ensina, meu Pai, a ouvir a Tua voz, mesmo quando tudo está gritando para que a gente venha fazer o contrário. Meu Pai, nos ensina a ouvir, meu Pai, para que a nossa carne venha ser esbofeteada todos os dias, meu Pai. E eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe e consagra, meu Pai, as mãos que estão levantadas, o dízimo, a oferta, para que quando eles venham receber, Pai, a unção, eles venham receber a unção do Senhor. Então eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode vir, igreja. Pode vir receber a oferta na palma de suas mãos. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Vamos para casa. Agradecer ao Senhor por ter nos conduzido essa noite. Então, lembrando, se a gente quer prosperidade, se a gente quer louvor, a gente temos que obedecer. Amém? Se a gente quer que a nossa vida mude, amém? Se a gente quer uma qualidade de vida, uma saúde, a gente temos que seguir a obediência do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levante tudo que você trouxe para o alto. E feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, pelas vidas ao qual o Senhor trouxe aqui essa noite. Abençoa a vida deles e consagra todos os pertences, meu Pai, a quais eles levantaram para o alto. Meu Pai, consagra com Teu poder e que tudo que eles for tocar, meu Pai, eles venham ser abençoados, eles venham ser guiados pelo Teu poder, pela Tua unção. Meu Pai, leva o Teu povo em paz, guardados, livrado, Pai, de todo o homem mau. E peço a Ti, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar sempre com eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor.